O seu pastor, a sua igreja, não quer que você e toda a sua família vá para o céu. Olá, tudo bem? Eu me chamo Erivaldo Lima, sou pastor assembleiano e neste vídeo eu quero tratar com você exatamente isso que você ouviu. A sua igreja, o seu pastor não querem que você e toda a sua família vá para o céu. E por que eu estou dizendo isso antes de mais nada? E você se preocupe, quantas vezes neste ano você ouviu na sua igreja que Jesus está voltando? Faça uma reflexão aí. Quantas vezes esse ano, lá no culto, seja lá denominado culto da palavra, culto do ensino, quantas vezes você já ouviu o seu pastor ou o seu líder pregar, falar sobre o arrebatamento da igreja, por exemplo, sobre a grande tribulação, por exemplo, sobre o milênio, sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o julgamento das nações. Veja, são muitas coisas a serem tratadas que hoje você não vê mais ninguém falar sobre isso. Por quê? Porque isso não dá ibope, né? Isso não traz recursos financeiros, isso não traz um retorno satisfatório do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque ninguém quer saber de perder a vida, o que vai acontecer com a nossa vida. Hoje as pessoas não falam mais sobre isso, né? E aí eu te pergunto, você realmente acha que a igreja que você está indo, o evangelho que você a priori está servindo, é o verdadeiro evangelho? É o verdadeiro fidedigno que foi pregado, que foi falado por Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, quando, por exemplo, disse lá em João 14 que se ele fosse, ele queria que para onde ele fosse, nós estivéssemos com ele. Você, a tua igreja, fala sobre o céu ou fala apenas sobre carro, sobre portas, sobre Deus preparar caminho, sobre Deus tirar os teus inimigos do teu caminho? Ou a tua igreja fala, não, você tem que buscar a santidade, você tem que se preparar para ouvir o toque da trombeta, que Paulo fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, 16, 17, por aí vai. Você tem ouvido esse tipo de palavra na tua igreja? Comenta aí embaixo, diga se isso que eu estou falando faz sentido para você. Se faz sentido para você o que eu estou falando, já merece a tua inscrição neste canal, tá bom? Mas olha só, eu quero tratar com você aqui, em breves e rápidas palavras, um texto do apóstolo São Pedro, na segunda carta que ele escreve. Olha, presta atenção, isso aqui você tem que prestar atenção e guardar aí. Você precisa anotar isso aí. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 3, olha o que Pedro diz. Capítulo 3, versículo 3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências. Para um pouquinho aqui, o que Pedro está dizendo? Que nos últimos dias da igreja na terra sobrevirão homens escarnecedores. E que homens escarnecedores? Homens amantes de si mesmo, homens sobejantes, jactanciosos, orgulhosos, homens soberbos de si e, olha só, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é andar sobre as suas próprias concupiscências? É andar no teu próprio entendimento. É a pessoa analisar uma situação, por exemplo, e olhar e dizer, não, é assim, é desse jeito. Ela não leva em consideração o que a Bíblia diz. Ela não coloca em exposição e em evidência a estrutura bíblica sobre tal assunto. Por que pastores e líderes hoje não pregam, não falam mais sobre a volta de Jesus?
Pedro vai dizer, vamos continuar lendo o versículo 4? Olha só, e dizendo, onde está a sua promessa? Né? Versículo 3, homens escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, versículo 4, onde está a promessa da sua vida? Vem aqui, quantas pessoas que você conhece, até dentro da igreja, que questionam, rapaz, será que Jesus vai vir mesmo? Será que isso é verdade? Isso é real? E olha o que Pedro diz ainda mais. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acompanha aí o versículo 3, versículo 4. Esses homens jactanciosos, líderes jactanciosos, escarnecedores, que andam no seu próprio entendimento, que questionam a vida de Jesus e ainda dizendo o seguinte, mas os nossos pais já morreram, já pregavam isso. Nossos pais já falavam sobre isso e nada aconteceu. Mas olha os sinais que estão acontecendo no mundo, gente. Hoje você já tem chip, você já tem humanoides, né? Você tem foguete dando ré. Quando é que os sinais, Daniel diz que a tecnologia, o aumento da ciência, ou seja, da tecnologia, era um sinal da volta de Jesus. Melhor dizendo, era um sinal dos últimos dias que estavam para vir, que não foi proposto, não foi dito para Daniel, diferentemente de João, na ilha de Patmos, onde Deus o permitiu que olhassem mais coisas, que ele tivesse acesso ao céu e visse o futuro da humanidade. Mas olha a proposta de Pedro dizendo, olha, nos últimos dias virão homens que andarão no seu próprio entendimento. Homens amantes de si mesmos que questionarão a promessa. Veja, gente, a vinda de Jesus é uma promessa. A volta de Jesus é uma promessa. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Deixa um like. Comente alguma coisa. Olha só, ele diz ainda, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, ou seja, dormir aqui morreram, já partiram para a eternidade, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só, gente, olha só. Eu pergunto a vocês, vocês realmente acham que as coisas estão da mesma forma? O curso natural da humanidade, como volta, como promessas, profecias bíblicas, ela está no percurso, está dentro da naturalidade. Você que tem menos de 40 anos sabe do que eu estou falando. Antigamente, na década de 80, 90, os anos 2000, tá a mesma coisa? Mas esses homens, esses líderes acreditam que estão a mesma coisa, que Jesus não volta. Mas eu já estou 50 anos na igreja, eu nunca ouvi falar. Eu sempre ouvi falar, melhor dizendo, que Jesus voltaria. E por conta disso, você não vai se cuidar mais? Porque Pedro diz, é uma promessa. Continuemos. Eles, de propósito, capítulo 3, versículo 5. Eles, de propósito, ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mas, versículo 6, por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Lembra das águas do dilúvio? O que Pedro está fazendo nós refletirmos aqui? Gente, lá no dilúvio, a maioria não acreditava que Deus ia mandar água, chuva, o dilúvio sobre a terra. Quando viram Noé construir a arca, o que falaram? Esse cara é louco. 120 anos produzindo, estruturando a arca, criando a arca, arquitetando a arca, para que a sua família e um par de cada animal fosse guardado dentro dela. E o que o pessoal falava? Esse cara é louco, esse cara tá biruta das ideias. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas? Dentro da sua igreja,
dentro da minha, as pessoas não falam sobre a volta de Jesus. Elas falam que Deus vai preparar caminhos para a sua bênção. Que tudo já está determinado, basta você acreditar. As palavras influenciadoras, as palavras motivadoras, 4 lições, 4 passos, um tutorial de como você deve seguir a Cristo, sendo que a Bíblia diz que seguir a Cristo é renúncia, e o evangelho que é pregado hoje não se fala mais de renúncia. Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido o que eu estou falando para você? Então você concorda que merece compartilhar esse vídeo, sim ou não? Verdades precisam ser ditas, por mais que doam, mas essa é a verdade. Estão escanteando uma verdade bíblica, estão escanteando uma promessa que foi o próprio Cristo quem fez. João capítulo 14. E se eu for e vos preparar lugar, eu quero que aonde eu estar, estejais vós também. O maior desejo de Deus, do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é nos conduzir até Cristo, para que Ele esteja, melhor dizendo, onde nós estejamos junto com Ele. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, no versículo 7: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra que foi dita lá em Noé, quando o Senhor disse que ia mandar o dilúvio, ia acabar com a terra, ia acabar com a terra debaixo de água, essa mesma palavra, ou seja, a palavra que ele prometeu e cumpriu, Pedro diz: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Finalizo no versículo 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, e um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Preste atenção. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Você pode ter 60 anos na igreja. Mas o arrebatamento é uma verdade. A volta de Jesus é uma realidade. E hoje, você pode ter 60 anos, mas o que Pedro está dizendo é que um dia para ele é como 1000 anos. Então não importa, e 1000 anos é um dia. E não importa quanto tempo você está de igreja, quanto tempo você está no evangelho. O que importa é se você está sendo guardado, se você está se preservando para a volta de Jesus. Reflita sobre esta palavra. Reflita sobre esse vídeo. A sua igreja está falando sobre a volta de Jesus? O seu pastor prega para você se santificar e se cuidar para a volta de Jesus? Lá na tua igreja tem grupos de estudos que cuidam da escatologia, que é a matéria que trata dos assuntos dos últimos dias da igreja aqui na terra? Reflita sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.